Ora, então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão técnica online organizada pela AIP. Hoje temos connosco o João Galpim. Bom dia, João. Bom dia. Obrigada por estar aqui hoje connosco. O João Galpim é o coordenador da unidade de consultoria da AIP, e que hoje traz-nos o tema, vai-nos falar das boas práticas na execução de projetos cofinanciados, quer seja do PT 2030, quer do PRR, e as principais regras, os procedimentos, as boas práticas a considerar na execução dos projetos cofinanciados para maximizar o incentivo atribuído. E sem mais demoras, João passa a palavra, deixando aqui só uma nota que podem ir colocando as vossas questões aqui no chat. Algumas já foram colocadas no momento da inscrição, também vamos ter essas questões em consideração, mas podem ir pondo as vossas questões aqui no chat para que no momento final da sessão, o João as possa responder. Obrigada e votos de boa sessão. Até já. Então, obrigado, Marta. Muito bom dia a todos. Portanto, temos hoje mais uma sessão técnica aqui com a temática dos incentivos, fundos europeus, basicamente. Portanto, isto aplica-se, tanto ao PT 2030 como ao PRR, as boas práticas na execução de projetos cofinanciados. Aqui só para fazer um breve enquadramento. A AIP e a unidade de consultoria, temos dedicado aqui alguma atenção aos novos avisos que vão surgindo. Tivemos a última sessão técnica com a apresentação dos avisos do Sistema de Incentivos de Base Territorial. Teremos no final do mês, dia 26, uma sessão dedicada ao novo aviso Inovação Produtiva e também mais concretamente ao novo modelo de financiamento para esses avisos. E é importante também não só chamar a atenção para novos avisos, mas também, no caso de sucesso, como é que as coisas devem, que procedimentos para que as coisas corram bem, é que devem ser implementados e que as empresas devem respeitar. Portanto, o tema de hoje é exatamente direcionado para essa finalidade, portanto, as boas práticas na execução de projetos. Portanto, relativamente aos temas a abordar nesta sessão. Eu dividi aqui a sessão basicamente em três pontos. Um primeiro que tem a ver com o dossiê de execução de projeto. Um segundo ponto, regras de publicitação dos apoios. E depois um terceiro ponto relacionado aqui para os pedidos de pagamento. Estes três pontos eu ou tentei fazer aqui um exercício e condensar, apontar aqui, resumir os aspectos mais importantes de cada um deles. Portanto, isto há muito mais, material, muito mais matéria que nos poderíamos aqui debruçar, mas para isso existem depois também os guias de apoio a cada uma destas fases, eu diria, da execução dos projetos e que deverão ser consultados posteriormente. Portanto, começando pelo primeiro ponto, portanto, dossiê de execução de projeto, o que é que vos posso dizer? Portanto, assumindo aqui, desde logo, que estamos a falar de uma candidatura aprovada, portanto, ela foi submetida, foi analisada, e foi aprovada. Portanto, a posteriori, é assinado um termo de aceitação e deverá, a partir desse momento, ser constituído o dossiê de projeto. Portanto, e este dossiê de projeto, ele deve respeitar uma série de pontos, portanto, deve ter determinados conteúdos que devem ser respeitados. Portanto, este, em termos práticos, chama-se Guia de Constituição e Organização do Processo da Operação, e basicamente ele está legislado, está previsto todas as condições que as empresas devem responder e respeitar, na alínea C do artigo 1, do artigo 15 do Decreto-Lei 20A de 2023. Portanto, é até relativamente recente.
E aqui estão definidos tudo o que é matéria de conservação, disponibilização de documentos e arquivo documental de cada operação, de cada candidatura, portanto, de cada projeto. Dar apenas aqui nota também que, relativamente ao arquivo dos documentos, ele deve ser mantido durante 5 anos após o 31 de dezembro do ano referente ao último pagamento recebido pela empresa. Portanto, basicamente, o encerramento do projeto. Depois, em termos práticos, como é que se organiza, como é que é formado aqui este dossiê? Ele pode ser e deve ser mantido em papel, portanto, com cópias autenticadas, ou também em formato digital. E a organização é exatamente a mesma. Portanto, e aqui só em termos visuais, eu selecionei aqui o do Compete, que basicamente aplica-se, e depois os outros são um bocadinho tanto os dos programas operacionais regionais, aqui o caso do Centro 2030, mas são basicamente extraídos deste guia referente ao Compete 2030. Depois cada programa operacional poderá ter o seu próprio guia, mas basicamente segue aqui as orientações do Compete 2030. Portanto, a sua organização, a estrutura de organização deste dossiê, basicamente tem ele está dividido por capítulos. O primeiro capítulo referente ao processo de candidatura, portanto, deverá ter documentos como o aviso de concurso, o formulário de candidatura, o comprovativo da submissão, depois também documentos comprovativos da elegibilidade do beneficiário e da operação. Portanto, estamos a falar desde certidões permanentes, os certificados PME, por exemplo, e até correspondência trocada com a autoridade de gestão no âmbito de respostas a pedidos de esclarecimento. Depois temos o processo, portanto, ou toda a documentação referente ao processo de decisão, portanto, a notificação da proposta da decisão por parte da autoridade de gestão, a notificação da decisão final e o termo de aceitação, que basicamente é aquilo que depois vincula os beneficiários perante as autoridades de gestão e perante os programas operacionais. Depois temos ainda um terceiro capítulo com a execução, todo o processo de execução e acompanhamento. Portanto, estamos a falar de documentação como garantias, ou cópias de garantias neste caso, pedidos de pagamento, os comprovantes dos investimentos, relatórios que sejam exigidos no âmbito da execução, portanto, toda esta tipologia de documentação. Depois temos ainda um capítulo 4 com pedidos de alteração, portanto, tudo o que forem documentos de suporte a alterações como prazos da operação, financiamento ou prazos até de início da operação, depois as notificações de decisão desses pedidos de alteração, portanto, devem ser todos arquivados neste quarto capítulo. O quinto capítulo tem a ver com a publicitação dos apoios, que iremos ver mais à frente. Portanto, evidências dessa publicitação, desde as fotos de cartazes, de painéis, fichas de operação, podem ser publicadas no website, nas redes sociais, vídeos, portanto, e até eventos que possam vir a ser organizados neste âmbito. Depois, temos ainda um capítulo 6 com ações de controle e acompanhamento, portanto, toda a documentação que resultar de visitas ou auditorias por parte da autoridade de gestão, podem ser visitas de mero acompanhamento, apenas para verificar pontos de situação, ou no âmbito do encerramento de uma operação, por exemplo. De onde vão ser verificados a aquisição dos equipamentos, se eles estão devidamente etiquetados, se cumprem as regras de publicitação obrigatórias. Depois, documentação referente ao encerramento do projeto, capítulo 7. Portanto, temos os pedidos de pagamento a título de reembolso final, ou também chamados de saldo final, evidências do apuramento de indicadores, sei lá, por exemplo, postos de trabalho, e aí estaremos a falar de documentação, por exemplo, como as folhas da Segurança Social do mês de encerramento do projeto, ou do final do ano, por exemplo, ou o relatório único. Temos ainda as notificações de decisão do encerramento. Portanto,
a comunicação, se quisermos, por parte da autoridade de gestão, em como, no entendimento deles, o projeto se encontra encerrado efetivamente. Depois temos, no caso de ser aplicável, tudo o que for documentação referente a procedimentos de contratação pública, publicação de cadernos de encargos, associada a concursos públicos, etc. E documentação também relacionada com a adoção de custos simplificados nesses avisos, ou em avisos específicos. Estamos a falar que podem ser, por exemplo, documentos respeitantes a formação profissional, programas de formação, e aí estamos a falar de CVs, portanto, currículos, avaliação de formadores, folhas de presença, etc. Tudo o que for também relacionado com viagens internacionais, por exemplo, cartões de embarque, outros documentos que sejam comprovativos da execução de viagens, e despesas, por exemplo, projetos de copromoção, portanto, de ID, de implementação de investigação e desenvolvimento tecnológico, onde temos, por exemplo, a afetação pessoal, e aí teremos que ter os vencimentos do quadro de pessoal afeta ao projeto. Finalmente, outros documentos, portanto, aqui já do foro também contabilístico, extratos bancários, os RCBEs, portanto, o Registro Central de Beneficiário Efetivo, ou outra documentação. Portanto, estes são os 10 capítulos que a empresa deverá ter o cuidado de manter durante aqueles 5 anos que eu referi anteriormente. Portanto, seja do ponto de vista de formato digital ou cópias autenticadas em formato físico, digamos assim. Portanto, isto relativamente ao ponto da organização do dossiê. Depois, e muito importante também, é a partir do momento em que temos uma operação aprovada, a empresa deve ter a noção, e isso estará referido no termo de aceitação, a empresa deve ter a noção que tem que publicitar os apoios. Portanto, onde quer que vá, seja do ponto de vista áudio, seja visual, seja numa simples merchandising que a empresa decida distribuir, sei lá, numa feira que possa participar, seja nas suas redes sociais, portanto, tem que haver essa, essa atenção, portanto, e essa preocupação na publicitação dos apoios nos seus diversos formatos. Portanto, todas as operações devem divulgar, portanto, os apoios, portanto, como referi, em todos os materiais e atividades de comunicação. Portanto, onde é que é obrigatório? Tudo o que for sites de internet, suportes de comunicação audiovisuais, meios publicitários, participação em eventos, ou de qualquer outra natureza. Deve constar obrigatoriamente no website da empresa beneficiária ou das operações, portanto, pode haver projetos que justifiquem por si só ter eles próprios um website exclusivo do projeto, portanto, pode ser um ou outro, se for o caso do projeto ter o seu próprio website, então não é obrigatório estar na empresa, no site da empresa, mas pelo menos deverá estar. E depois tudo o que forem redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, deve ser publicada a ficha de operação, e tudo o que forem fotos ou publicações do género, ter sempre no rodapé a identificação do programa operacional com os logos oficiais de cada programa. Depois, ter também a menção que saliente, portanto, o apoio da União Europeia, portanto, com os logotipos ou os emblemas financiadores oficiais, tem que estar de forma visível, tanto nos edifícios, nas instalações da empresa, nos equipamentos, portanto, que depois são alvo de uma auditoria física, portanto, inspeção, se aquele equipamento depois tem que ter uma referência, se ele bate certo com aquilo que está nas faturas, portanto, que foram entregues nos pedidos de pagamento, portanto, deverá bater tudo certo, ou até ações imateriais apoiadas
ou até nos vários documentos e materiais de comunicação, desde prospectos, brochuras, e outros materiais. Depois, estes dois aspectos, em termos de comunicação, estamos a falar nos websites, redes sociais, eles devem ser aplicados a qualquer operação apoiada, seja independentemente do valor do apoio. Depois, existem aqui alguns patamares onde deverá haver aqui alguma especial atenção, algumas regras a cumprir, portanto, e já veremos quais. Nota que as placas que forem colocadas na empresa a publicitar os apoios devem ter algum cariz duradouro, portanto, não deve ser apenas uma folha A4, uma folha de papel, que depois, se apanhar chuva ou vento, fique ou desapareça, não é? E que não seja legível. Portanto, deve haver esse cuidado para que o material utilizado seja duradouro. Ok? Então, relativamente depois a apoios, estivermos a falar operações FEDER, Europeu de Desenvolvimento Regional, portanto, o FEDER apoia sobretudo a aquisição de equipamentos, portanto, de ativos corpóreos. Deve ser, no caso de um apoio ser superior a 500 mil euros, deve incluir ainda um vídeo, para além de todos os outros materiais de comunicação, deve existir um vídeo de duração não inferior a 1 minuto, portanto, a divulgar a operação, o projeto da empresa. No caso das operações apoiadas pelo Fundo Social Europeu, superiores a 100 mil euros de apoio, deve também haver este cuidado. Só dar-vos conta que o Fundo Social Europeu apoia, por exemplo, apoios à contratação de postos de trabalho. Ok? Portanto, depois ainda, em operações já com uma dimensão, diria, estratégica e de interesse nacional, digamos assim, e de grande impacto na região, portanto, de dimensão superior a 10 milhões de euros, deverá também, para além de tudo o que já apontei, ser organizado um evento, portanto, ou uma atividade de comunicação, basicamente um evento onde se convida o programa operacional, a entidade que faz a análise da candidatura, portanto, ao IAPMEI, o Turismo Portugal, dependendo da temática e do setor de atividade. Deve ser convidado, por exemplo, os municípios, ou representantes dos municípios, juntas de freguesia, se quisermos, clientes, associações, portanto, um evento já de um cariz um bocadinho institucional para divulgar também esse apoio. Aí o evento pode ser 1 hora, 2, aí já fica um bocadinho ao critério da empresa. E também liberdade no formato que possa ser. Pode ser uma visita, pode ser uma sessão de apresentação, etc. Portanto, importante a reter é que o incumprimento por parte das empresas, dos beneficiários destas obrigações, portanto, em matéria de divulgação dos apoios, pode levar a medidas penalizadoras. E, normalmente, em casos extremos, diria assim, pode levar à devolução do incentivo. Penalizações que podem ir para além das perdas normais, se estivermos abaixo na execução, dar ali mais um adicional de 2, 3, 5% de devolução dos apoios. Depois, relativamente aqui a estes guias de publicitação dos apoios, eles podem ser consultados, estão disponíveis tanto para o PT 2030 como para o PRE. De forma transversal, eles são parecidos, portanto, abordam os mesmos temas. Poderá aqui haver algumas diferenças relativamente à legislação. O PRR tem legislação até um pouco mais atual, mas, portanto, em termos práticos, a publicitação dos apoios aplica-se de forma muito semelhante em ambos os casos. Depois, relativamente às boas práticas no âmbito dos pedidos de pagamento, o que é que vos posso aqui indicar? Portanto,
em primeiro lugar, o que é um pedido de pagamento? Portanto, isto tão importante é conceber um bom projeto, elaborar uma candidatura, construir uma candidatura bem fundamentada, com probabilidades de sucesso, para que ela depois possa ser apoiada e aprovada. Tão importante quanto isso é depois uma boa execução, e a boa execução em termos práticos direciona-se ou está relacionada com os pedidos de pagamento. Portanto, um pedido de pagamento não é mais que um procedimento administrativo onde se submetem as evidências da realização das despesas, não é? Das despesas, para depois serem validadas e serem efetuados os pagamentos, pagamentos esses que podem ser parciais ou totais, que são aprovados então pela entidade gestora. Portanto, aqui exatamente aquilo que tinha referido. Portanto, tão importante quanto a correta elaboração e submissão da candidatura é a correta instrução dos pedidos de pagamento. Portanto, é através destes procedimentos que as empresas conseguem ter acesso aos incentivos que lhes foram atribuídos nos programas PT 2030, PRR ou outros. Portanto, os pedidos de pagamento só podem ocorrer após a aprovação da candidatura e após a assinatura do termo de aceitação. Okay? Diria, termo de aceitação, portanto, basicamente o contrato de incentivos, se quisermos. E após, portanto, pontualmente e caso a caso, a validação de cada pedido de pagamento pelas autoridades de gestão, desbloqueando, ou melhor, a validação destes termos de aceitação. Não basta apenas submetê-los, eles são validados pela autoridade de gestão, e só depois de validados e passarem para o estado aceite pela entidade é que os formulários de pedidos de pagamento são desbloqueados. Portanto, nas plataformas, seja no balcão dos fundos, seja, por exemplo, na SGO, só temos acesso aos formulários de pedidos de pagamento quando o termo de aceitação estiver corretamente validado. Dar nota que, para que ele esteja corretamente validado, deverá, dependendo do tipo de operação, dependendo do tipo de programa, estar assinado digitalmente pelo representante que obriga a empresa, mas tem que ser a assinatura digital com atributos profissionais, ou então, em alguns dos casos, ainda é aceito, portanto, o reconhecimento das assinaturas, portanto, também pelos representantes de cada empresa, portanto, do beneficiário. Depois, o enquadramento, como é que se enquadram os pedidos de pagamento na execução geral de projetos. Portanto, após esta aprovação e assinatura do termo de aceitação, inicia-se então, na prática, a execução do projeto. A execução do projeto não é mais que a realização material e financeira do projeto conforme o plano aprovado. Portanto, isto é importante tentar seguir o máximo possível aquilo que foi submetido em sede de candidatura. Portanto, e o termo de aceitação, ou neste termo de aceitação, aliás, neste pedido de pagamento, fazemos basicamente o registro e a submissão das despesas no sistema. Portanto, pode ser, no caso do PT 2030, através da plataforma do balcão dos fundos, do SGO, ou, por exemplo, no caso do PRR, na plataforma Siga BF, ou na plataforma, na consola do IAPMEI, por exemplo. O que é que, o que é que acabamos por submeter? Portanto, o pedido de pagamento e eventuais relatórios de execução periódicos associados a esses pedidos de pagamento. Basicamente, o pedido de pagamento faz o acompanhamento e a verificação, ou vai merecer o acompanhamento e a verificação por parte do organismo intermédio. Estamos a falar de entidades como o IAPMEI, no caso, por exemplo, dos projetos de inovação produtiva. Temos a ICEP, por exemplo, na internacionalização, o IAPMEI também para a qualificação das PMEs, o Compete 2030 para projetos de inovação produtiva, por exemplo, superiores a 3 milhões de euros de financiamento de investimento elegível, ou para operações multirregião,
ou, por exemplo, o Turismo Portugal para os investimentos do setor do turismo. Portanto, o cumprimento rigoroso destas obrigações é essencial para que esteja garantida a elegibilidade da despesa e para não corrermos o risco de um pedido de pagamento ter um corte associado. Portanto, é importante seguir à risca aquilo que foi aprovado em sede de candidatura. Depois, que aspectos é que devemos ter em conta na execução física e na execução financeira do projeto? Do ponto de vista da execução física, portanto, o projeto deve seguir as suas atividades e o cronograma e as metas que foram aprovadas, uma vez mais. Ter a atenção que é possível haver alterações, mas essas alterações requerem pedidos de alteração prévia, ok? Qualquer alteração relevante, alteração sei lá, de fornecedores, de equipamentos, tipologia de equipamentos, localização, o próprio calendário de execução deve ser comunicada e deve ser aprovada previamente pela autoridade de gestão, ok? Não é impossível, existe alguma flexibilidade para que haja alterações, mas não podemos simplesmente, hum, só porque nos dá mais jeito, ou porque passou em determinado momento a dar mais jeito à empresa, hum, alterar o investimento ou o tipo de equipamentos que estamos a adquirir, porque em termos conceptuais não se pode alterar a ideia submetida, ou o projeto submetido em sede de candidatura. Depois, importante, mais uma vez, manter as evidências de execução, tudo que sejam contratos, faturas, comprovativos de entrega de equipamentos, guias de transporte, relatórios técnicos, registros fotográficos dos equipamentos, também depois cumprir as obrigações de informação e publicidade. As obrigações de informação, basicamente, sempre que a autoridade de gestão nos pedir algum documento, seja no âmbito de um esclarecimento, de uma visita, de um pedido de pagamento, devemos voluntariamente disponibilizar essa informação e essa ou documentação que está a ser solicitada. Portanto, isto é uma das obrigações que as empresas têm. Portanto, e ao nível da publicidade, estamos a falar então, mais uma vez, de placas, painéis, com referência ao financiamento PT 2030 ou PRR. Depois, do ponto de vista da execução financeira, ter atenção que as despesas devem respeitar o máximo possível as condições de elegibilidade definidas no aviso, ok? As despesas devem ser pagas dentro do período de elegibilidade, portanto, de execução do projeto, pode ser 18 meses, eh, podem ser 2 anos, 24 meses, portanto, ter sempre nota que quando submetemos uma candidatura, todas as despesas apresentadas só podem ser ou só são elegíveis após a submissão da candidatura, mas depois temos duas hipóteses. Colocar a data de candidatura, eventualmente, ora, e no limite, no dia seguinte à submissão, e depois aí contam, por exemplo, 2 anos de execução. Mas ter o cuidado, se colocarmos a data de início do projeto 6 meses depois da submissão da candidatura, não podemos apresentar despesas nesse intervalo de 6 meses que antes da data de início, portanto, que ocorre entre a submissão e a data de início da candidatura, sob pena dela não ser elegível, ok? Estes são pormenores que podem fazer a diferença e normalmente às vezes acontece por mero esquecimento das empresas. Depois, todas as despesas devem estar suportadas e comprovadas por documentos contabilísticos, desde faturas e recibos, e têm que estar registados em contabilidade analítica. Portanto, podemos estar a falar de uma conta específica para o projeto ou um centro de custos, por exemplo. E todos os pagamentos devem ser efetuados por meios bancários rastreáveis, estamos a falar de transferências, cheques, e devem ser visíveis nos extratos bancários. Não são aconselháveis. São possíveis, por exemplo,
em alguns projetos, mas eu desaconselho totalmente o pagamento em numerário de qualquer despesa de investimento. Depois, que tipos de pedido de pagamento é que temos, é que existem, portanto, no âmbito da execução? Temos desde logo a possibilidade de submeter um pedido de pagamento, portanto, e com a aprovação da candidatura, com a assinatura do termo de aceitação, é possível fazer um pedido de adiantamento inicial de 10% do valor do incentivo, sem apresentar qualquer garantia e sem apresentar ou sem a necessidade de ter faturas já com pagamentos associados. Normalmente, associado a este pedido de adiantamento, enviamos apenas uma fatura que está emitida por um fornecedor e que vai marcar exatamente o início do projeto. Okay? Mas não necessita, nesse momento, de estar pago. Depois, temos a possibilidade de pagamentos a título de adiantamento contra garantia. Portanto, aqui existem há uma garantia, a possibilidade de fazer um pedido de adiantamento, por exemplo, de 40%, portanto, superior aqui ao pedido dos 10%, mas temos que apresentar uma garantia, que pode ser uma garantia bancária, uma garantia mútua, prestada ou por um banco ou por uma sociedade de garantia mútua, por exemplo. Ok? E aí também não obriga a termos investimento realizado, mas estamos aqui a dar uma garantia para podermos receber logo uma parte substancial do incentivo aprovado. Depois, temos ainda a possibilidade de adiantamento contra a fatura. Ok, aqui fazemos um pedido de pagamento, onde apresentamos uma fatura ou mais, ou um conjunto de faturas, que submetemos, é feita a análise, se essas faturas estiverem enquadradas com aquilo que foi o projeto e com aquilo que está aprovado em termos de despesa elegível, a entidade gestora faz o pagamento e a partir do momento em que a empresa recebe o valor do incentivo na sua conta bancária, tem 30 dias para comprovar o pagamento efetivo dessas faturas apresentadas. Ok? Por norma chamamos-lhe um PTA. Depois temos ainda os pagamentos, temos os reembolsos, pedidos de reembolso ou pagamento a título de reembolso, PTR, que basicamente é a apresentação de um conjunto de faturas, mas que já estão pagas. Portanto, apresentamos as faturas, documentos de despesa e os comprovativos de pagamento e lançamentos contabilísticos. Ele pode ser intercalar, portanto, um pedido a meio do projeto, ou final, portanto, chamado PTRF ou saldo final da operação, que é precisamente este último que faço aqui referência. Portanto, é semelhante a um pedido de reembolso, mas ele poderá fazer apenas, ou será apenas representativo de 5% do valor final de incentivo a atribuir, ok? No qual, por norma, é feita aqui também uma retenção por parte da autoridade de gestão, até à execução ou à realização da visita presencial, física, em sede de auditoria para encerramento do projeto. Depois, aqui um conjunto de regras importantes que cada pedido de pagamento deverá conter. Portanto, deve ser apresentada a listagem detalhada das despesas, com todas as faturas e comprovativos de pagamento. Por norma, quando temos uma lista ou uma série, um número de ordem, ou despesas referentes a números de ordem, a um grande conjunto de número de ordens, vamos imaginar 10, apresentamos 10, 15 faturas para 10, 15 rúbricas de 10, 15 rúbricas de investimento, pode ser sorteada uma amostra dos comprovativos de despesas associadas a esse pedido de pagamento. Ok? Nesse caso, podemos submeter apenas os comprovativos referentes a essa amostra, mas pode dar-se o caso a quando da análise do pedido de pagamento, o técnico solicitar também os comprovativos dos restantes, ou de todos os restantes, ou faturas apresentadas nesse pedido de pagamento. Também é normal vir uma declaração, ou ser submetido com o pedido de pagamento, uma declaração de execução física, casos que possa ser aplicável, se estivermos a falar, por exemplo, de obras, de uma componente de obras,
comprovativos dos pagamentos bancários, portanto, não chega a apresentar a transferência, o comprovativo de transferência, temos que apresentar também o extrato bancário onde se comprova o débito do valor respectivo ao pagamento. E também apresentar sempre uma certificação, portanto, basicamente é uma declaração de certificação da despesa por parte do contabilista ou do revisor oficial de contas. Portanto, isto normalmente, basicamente, ou o próprio sistema, conseguimos exportar do próprio sistema essa declaração, ou fazemos uma declaração em paralelo com o pedido de pagamento e juntamos ao mapa de despesas apresentadas, ao mapa de movimentos, como lhes costumamos chamar, e enviamos para o contabilista poder assinar. Portanto, ter em atenção que no caso de um pedido de reembolso, portanto, as despesas apresentadas devem estar integralmente pagas, ou seja, uma fatura deverá estar totalmente paga, ainda que ela possa, ou esses pagamentos possam ser mais do que um. Portanto, não tem que ser um único pagamento referente a uma única fatura. Podemos ter uma fatura de 10 mil euros e ter 2 pagamentos ou 3 pagamentos. Portanto, isso é aceito também, tem que estar identificado no mapa de investimentos e os referidos com os respectivos pedidos ou comprovativos de pagamento. E os lançamentos contabilísticos também. Portanto, cada fatura deve estar devidamente associada ao investimento aprovado e deve ser lançada contabilisticamente com referência ao projeto. Portanto, com um código interno pode ser colocado na tal conta específica da contabilidade ou no centro de custos, o código interno, que pode ser um código idêntico ao número de projeto ou ao número da candidatura. Portanto, dar nota também que as entidades gestoras podem exigir validação documental e física, uma vez mais. Podem fazer visitas, é legítimo elas poderem fazer visitas ou inspeções físicas ou virtuais, portanto, ou pedir que sejam enviados em formato digital esses elementos. Relativamente à documentação dos pedidos para os pedidos de pagamento, e aqui é importante termos uma articulação muito boa, tanto das empresas como dos consultores que prestam este tipo de apoio, com os contabilistas da empresa, portanto, que está a receber o incentivo. Portanto, temos aqui duas tipologias de despesas, digamos assim. Por um lado, associadas a pessoal técnico, seja apoio à contratação, seja afetação de pessoal no âmbito de pedidos de pagamento para projetos de ID, por exemplo. E aí temos recibos de remuneração, que é o que materializa o documento de despesa, e esses recibos têm que estar assinados pelo colaborador que teve afeto ao projeto. O processamento salarial, incluindo a folha de férias. Temos que ter os comprovativos de pagamento, portanto, as folhas de transferências. Pode até ser em lote, mas tem que estar nesse lote o pagamento do salário desse trabalhador. E o extrato bancário assinalando o valor a débito. Ok? Depois, temos que ter as guias de resumo e as guias de detalhe da Segurança Social, portanto, com o nome das pessoas afetas ao projeto. E depois o respectivo comprovativo de pagamento, pode ser cheque ou transferência bancária, e uma vez mais o extrato bancário assinalando esse valor a débito. Depois, ainda há necessidade de ter as guias de pagamento de IRS, portanto, das retenções, e os comprovativos de pagamento, uma vez mais, cheque ou transferência bancária, e também o extrato bancário a assinalar o valor a débito. Finalmente, o extrato da conta 632, portanto, referente às remunerações do pessoal, e 635, referente aos encargos sobre as remunerações. Portanto, os lançamentos contabilísticos referentes ao pessoal, à equipa técnica afeta ao projeto. Portanto, isto é fundamental. Do ponto de vista já das despesas de investimento, ou seja, aquisição de equipamentos, ativos corpóreos ou incorpóreos, temos de ter o documento de despesa, basicamente são faturas, que podem ser de compras de matérias-primas, componentes, materiais de disseminação, viagens, caso existam. Portanto,
isto materializa o documento de despesa a apresentar. Depois temos que ter o comprovativo de pagamento dessa fatura, uma vez mais, cheque ou transferência bancária. Temos que ter o extrato bancário a assinalar o valor a débito e temos que ter o lançamento contabilístico, portanto, o extrato da conta 22 de fornecedor e da conta 31 de compras, ou então apresentar a 43, ativo fixo, e a conta 62, por exemplo, com o fornecimento ao serviço externo. Portanto, aqui deve haver uma boa articulação em tudo o que é documentação, faturas, recibos, ser entregue em tempo útil ao vosso contabilista, para que esses lançamentos estejam, digamos, o mais atuais possíveis, para que se possam depois efetivamente fazer os pedidos de pagamento com toda esta documentação de suporte. Ok? Portanto, em termos de algumas regras, prazos e frequência destes pedidos de pagamento, dar-vos nota desta regra. Portanto, não é possível fazer um pedido de pagamento sem termos o IBAN da empresa registado previamente na plataforma. Se houver a necessidade de alterar um IBAN, isso é possível com a abertura do formulário de um novo formulário de pedido de pagamento, ok? Isso é possível. Temos é que submeter depois em anexo, um novo comprovativo do IBAN. Dar nota que cada pedido de pagamento só pode ser efetuado se representar um mínimo de 10% do investimento elegível. Portanto, no limite podem ser feitos 10 pedidos de pagamento. Depois, em termos de periodicidade, o habitual isto depende um bocadinho também da tesouraria da empresa, mas pedidos trimestrais, semestrais, até eventualmente pode ser anual. Portanto, e aqui depende um bocadinho também daquilo que é regulamentado em termos de aviso de concurso, mas também, por outro lado, da tesouraria da empresa. E dar nota que o último pedido portanto, o pedido de encerramento do projeto, o pedido de saldo final, deve ser apresentado no prazo fixado após a conclusão e que normalmente é indicado no aviso de concurso e que, por norma, é 60 dias após a data de encerramento do projeto, ou seja, da última fatura. Após a última fatura, a empresa tem 60 dias para apresentar o pedido de pagamento final. Mais uma vez, a não submissão atempada destes pedidos de pagamento pode implicar a perda de apoio ou redução proporcional do apoio e do incentivo. Referir, em termos de avaliação e decisão dos pedidos, portanto, como é que isto se procede? Submetemos o pedido e o organismo intermédio, portanto, a autoridade de gestão, procede à análise técnica e financeira das despesas apresentadas. Portanto, vai ver se estão alinhadas com o que foi apresentado e com o que está aprovado em candidatura. Se necessário, podem fazer pedidos de esclarecimentos específicos. Normalmente, no primeiro pedido de pagamento, após o adiantamento, é pedido evidências da publicitação do apoio, ok? Caso contrário, pode não ser pago o incentivo referente a esse pedido de pagamento, ou o pedido de pagamento pode ser recusado. As despesas podem ser validadas na sua totalidade, podem ser corrigidas ou podem ser excluídas. Portanto, pode haver corte na despesa apresentada. Okay? O pagamento de incentivo, em caso de ser validado e autorizado, é transferido depois então para a conta da empresa, o que normalmente ocorre até o máximo de 30 dias após a validação portanto, do pedido de pagamento. Okay? Relativamente ao encerramento do projeto, portanto, deve ser submetido, juntamente com o pedido final, ou após o pedido final, um relatório final de execução, também é conhecido como anexo ao pedido final, e, portanto, acompanha o último pedido de pagamento. Finalmente, é feita depois a verificação final pela entidade gestora, pode ser diretamente por um IAPMEI, por exemplo, ou pode ser por uma empresa, uma consultora, um escritório de advogados, que pode ser subcontratado, e isso acontece também devido à falta de recursos humanos dessas entidades, mas pode acontecer
e pode haver, exatamente após essas validações e essas auditorias, ajustes aos valores a pagar, portanto, dando nota que ficam sempre 5% retidos até ao pagamento final. Portanto, após o pagamento final, o projeto entra numa fase de monitorização, ou seja, começa a contar no ano seguinte o apuramento dos indicadores de resultado e de realização e de resultado da operação. Portanto, basicamente aquilo que dissemos que íamos, que a nossa candidatura ia impactar, é medido após o encerramento do investimento e, portanto, no encerramento do projeto. Portanto, só para finalizarmos, erros comuns a evitar: submeter despesas fora do período de elegibilidade, não ter pagamentos bancários rastreáveis ou que não sejam legíveis nos extratos bancários, evitar pagamentos em numerário, sobretudo se forem superiores a 250 euros. Tudo o que sejam faturas devem estar relacionadas com o investimento aprovado, portanto, tudo o que não tiver tem que ser comunicado previamente e feito um pedido de alteração. Portanto, exatamente estas alterações no projeto não comunicadas normalmente não são aceitas. Portanto, devem ser todas as alterações comunicadas, ou todas as necessidades de alteração comunicadas previamente. Depois, evitar não ter evidências físicas ou técnicas de execução, bem como não cumprir regras de publicidade, também totalmente a evitar, e atrasos na submissão dos pedidos de pagamento ou a ausência do pedido de pagamento final. Portanto, há que ter atenção que o último pedido de pagamento ou a entrega do relatório de execução ou anexo ao pedido final deve ser entregue. Portanto, e estes são, de uma forma geral, todos os aspectos, aqui de forma um bocadinho condensada, dos aspectos mais importantes no âmbito da execução dos projetos PT 2030, PRR, portanto, que dão acesso a fundos europeus. Portanto, eu iria agora abrir aqui um período de questões. Tínhamos, se calhar, uma questão prévia, não era, Marta, que foi Sim. colocada, já não me recordo por Portanto, quem. temos aqui uma questão que era, com a passagem do comboio de tempestades no início do ano, houve investimentos finalizados e enquadrados nestes projetos que foram completamente destruídos, tendo as empresas o compromisso de apresentar valores financeiros e relatórios que comprovassem a melhoria num determinado período. Perante esta nova realidade e alheia a todos, o que é que há a fazer, não é? Ok. Pronto, isto são casos. E já agora tem só. Não sei se a pessoa está aqui na sessão, consegue só validar. Então, Olá, bom dia. Bom dia. Miguel, fui mesmo eu que fiz essa questão. ok. Foi a Vânia. Ok. Fui Vânia, sim. então é o seguinte, portanto. Esse é um contexto, portanto, muito específico, não é? E totalmente alheio à responsabilidade das empresas. Portanto, face a esta externalidade, digamos assim, há aqui alguns procedimentos ou aqui uma flexibilidade completamente diferente face a um projeto que não sofreu qualquer problema relacionado com uma tempestade ah, ou um fenómeno deste género. Portanto, aqui o que tem estado a vir a ser feito é duas situações. Em casos em que os projetos estão totalmente concluídos e foram afetados, à partida, desde que se comprove a execução desses investimentos, a empresa não tem qualquer, em tempo, no prazo que estava previsto no projeto, portanto, aí não há qualquer problema. Portanto, nem sequer vai haver lugar a devolução de verbas. E, inclusive, os indicadores, o que poderá haver é, uma vez que a empresa conclui o projeto, mas não vai poder usufruir dos equipamentos, por exemplo, e imagina, instala uma linha de produção, essa linha acaba por ser destruída, a empresa não vai ser prejudicada, ou
vamos tentar minimizar esse risco. A empresa pode renegociar o ano em que vai ser avaliada em termos dos indicadores de realização e resultado, ok? Pode, digamos, postecipar ou prorrogar essa avaliação para um período onde for possível e execuível a recuperação das instalações, ok? A bem dizer, João, peço desculpa que Sim, eu há bocadinho força. batizei-o com outro nome. Eh, Foi a questão dos painéis solares e toda a iluminação que foi alterada para LEDs. Ok. E perderam isso tudo. Perdemos tudo, sim. Ok. E diga-me uma coisa, mas já têm em vista essa substituição, essa reparação? Neste momento, não, Não. tendo em conta que ainda não temos pavilhão montado, Ok. que Ah, em primeiro lugar, temos a elaborar neste momento, não estamos a céu aberto porque construímos com os destroços que existiam uma cobertura para os equipamentos, ok, mas a nível de painéis solares e iluminação não está nada feito. ok. Então, pronto, é assim, foram lançadas algumas linhas, tanto do ponto de vista do financiamento, como do ponto de vista da recuperação, portanto, no âmbito até do PRR, não sei se vocês participaram, ou se tentaram ou não, Sim, ir a essas João. linhas. Ok, Não, pronto, aí não fomos porque não foi. não é o nosso foco nos endividarmos, a irmos, porque Sim, nós simplesmente ficamos com as máquinas e com o chão que pisamos. Toda a iluminação, toda a eletricidade de ligação às máquinas, canalização de água, foi tudo uhum, destruído. Fizemos aquilo que podíamos provisoriamente, não é? ok, E neste momento não temos verbas para construir, porque o orçamento que nós temos excede meio milhão. ok, Nós não temos verbas nesse sentido. Claro que pronto, vamos avançar com um pavilhão, ok. mas tudo o que acarreta depois de termos a estrutura montada, vai ser aos poucos, porque nós não temos Vocês estão, financiamento estão nesse sentido. localizados em que zona? Na zona de Leiria? Estamos no limite dos distritos de Leiria e Santarém. Ok. Ahm, pronto, em Até primeiro é Conselho lugar, de Orem, não é? Exatamente. ok. Então é assim, em primeiro lugar, para poderem ahm, ter essa capacidade de reprogramar ou fazer esses pedidos de alteração ao projeto, para que depois a avaliação das metas, ou que na avaliação das metas vocês não sejam penalizados, e não sei se já, provavelmente já o deverão ter feito, é ter evidências objetivas dessa destruição, ou seja, Sim. documentação relativamente a autos de ocorrências da Proteção Civil, ou algum relatório pericial, por exemplo, do participação do seguro, ou há uma declaração da CCDR, ou uma declaração do município. Portanto, tem aqui algumas alternativas que vos pode salvaguardar, desde logo, dos estragos que vocês tiveram. Isto para depois, perante estas entidades, no âmbito do PRR ou PT 2030, poderem ter as evidências no papel, digamos assim, para poderem pedir alterações ao investimento ou à avaliação das metas. Ok? Depois, é assim, o que é que vos vão dizer aqui mais? Para essa localização, houve aqui uns avisos que fecharam agora recentemente, que era essa linha PRR para a linha reindustrializar, onde as empresas que foram afetadas tinham majorações no apoio, mas existem também linhas específicas aqui já no âmbito do financiamento bancário, mas com condições um bocadinho melhores do que se calhar se forem diretamente à banca, um, com apoio do Banco de Fomento e das Sociedades de Garantia Mútua. E provavelmente eu acredito que os novos avisos que estão para sair do Inovação Produtiva, e aí convido também no dia 26 a assistir a essa sessão técnica que irei dar, vocês terão condições de elegibilidade pá, que poderá ser um apoio que vocês podem conseguir para a reconstrução desse ativo, não é? Dessas instalações. Pode ser interessante desse ponto de vista, independentemente da dimensão do apoio. Se vão reconstruir, ainda que seja
ou com meios próprios ou com financiamento bancário, mas podem tentar incluir esses investimentos eventualmente numa candidatura, uma nova candidatura e terem ali um apoio, epá, que pronto, não resolvendo 100% do vosso problema, mas pode ser ali, digamos, mais uma ajuda, ok? Pronto, essa é a questão. Vai um bocadinho além, vai um bocadinho além daqui das boas práticas, mas eu diria, neste contexto, o que vocês devem fazer é um pedido de alteração do projeto, ou pelo menos de, no caso, se já tinham o investimento concluído, das metas, da avaliação das metas. E isso acho que haverá do lado do PRR, presumo que fosse PRR, não sei, ou era PT 2030, os apoios que tinham. Vânia, tem o microfone Vânia, desligado. não estamos a ouvir, Vânia. Tem o Tem micro o micro está desligado. desligado. Peço desculpa, é que eu estou na zona da fábrica e estava agora com muito ruído e não ouvi a questão que me fez. Peço desculpa. Estava só a questionar se o apoio era do PRR, no âmbito do PRR ou do PT 2030. Foi o PRR. Ok. Pronto, então, relativamente ao PRR, pá, eu acho que terão com certeza toda a flexibilidade em vos poder apoiar nesta, digamos, fazer aqui um deferimento da avaliação das vossas metas até à altura em que possam ter minimamente eh, as condições que estavam previstas. O que pode levar alguns anos, mas é uma questão que vocês podem pedir alteração. O que é fundamental neste caso é ter do vosso lado esta documentação. Portanto, ou relatório, um auto de ocorrência da Proteção Civil, ou um relatório da seguradora, fotografias, ou Pronto, uma declaração da eu da no, CCDR ou do município. no imediato eu envio ao nosso gestor do projeto fotografias que documentassem a destruição. Ok, ok, Porque não temos seguro ok. e, e não chamei cá nenhuma outra entidade. Nem a Câmara se dignou a perguntar se estava tudo ok connosco, precisássemos de alguma coisa naquelas Sim. primeiras semanas. Mas Eu sei pronto, que mas aí a Câmara, eu acredito, possa ter tentado visitar algumas empresas, pronto, na medida do possível, mas se vocês forem requerer essa declaração, certamente que a Câmara vos dará é certo. esse apoio de forma gratuita. Sim, sim, sim. Não, pronto, para vocês poderem apresentar às autoridades de gestão do Ao PRR. IAPMEI, certo. Sim, ok. Portanto, isso eu diria que é urgente. Pronto, as fotos são importantes, mas têm que estar sempre juntas com uma declaração, um relatório deste género. Ok, Ok. Eu vou contactar a Câmara nesse sentido. ok, muito bem. No Muito caso obrigada. de, se tivessem ainda valor a receber, é tentarem reprogramar esse valor, portanto, Não, esses neste pedidos. momento Já não tinham. tinha sido tudo liquidado no início Ok, do ano, ok, antes disto ok, acontecer. ok, Estava muito tudo bem, ok. Já tinham feito a visita no final ok. do ano, ainda havia alguns ajustes a fazer, foi tudo justificado e no início de janeiro, salvo erro, foi-nos reembolsado o restante. Ou O restante, ok, muito bem. seja, foi daqueles projetos. Sim. No vosso caso, pronto, Não, era, eu peço diria. desculpa. Em relação aos painéis solares, já tinha sido finalizado em 2023, salvo erro. Eu estava a falar agora de um equipamento. Num Ok, equipamento que sofreu alguns danos estéticos só. ok, Só do equipamento é que nós fomos reembolsados no início do ano. ok, Peço desculpa, nós tínhamos dois projetos a decorrer. ok.
No caso dos painéis solares, nesse caso, é terem todas as faturas com os consumos do ano passado para tentar medir o impacto que isso teve na fatura e na questão das emissões, que é, creio, salvo erro, é isso que estará a ser avaliado em termos de indicador. Mas, É a redução. por exemplo, este período nós tivemos, tendo em conta que não houve grande consumo, as faturas são diminutas em relação àquilo que nós estávamos a pagar. Sim, E não temos os equipamentos todos ligados. certo. Logo não vai. Eu estava-me a referir ao ano 2025. Estava-me a dizer que terminou em 2023. Há de ter o Sim, 24 e o 25 ainda com consumos. ok, Provavelmente esses consumos servirão para comprovar o impacto do projeto, portanto, compreendi. desses Ok, equipamentos, ok? ok, João. Ok, será por aí. Relativamente a este equipamento, portanto, era na linha do que lhe tinha indicado, era tentar ver junto da Câmara, por exemplo, ou da própria CCDR, uma declaração que comprovasse que essa zona foi afetada e que a empresa, tal como comprovam depois as fotos, foi afetada pelas tempestades, para Ok, poder depois, junto do PRR, apresentar esse pedido de alteração. ok. Ok? Obrigada pela dica. Nada, nada. Obrigada pela participação também, Vânia. Passamos Obrigada. então, passamos então à próxima questão. Ahm, Um participante diz, tem um projeto de inovação produtiva de reciclagem, portanto, isto na área de artigos têxteis de alta qualidade, diz que cumpre todas as regras e certificados, é um projeto único de reciclagem verde, grau 4 vertical, etc. Diz que tem o projeto completo, mas que falta a parte financeira, que precisam de um financiador e o que fazer. Portanto, este projeto, à partida, penso que será em Viseu. Ok. É assim, aqui o projeto eu só não percebo é se isto já tinha sido uma candidatura submetida e aprovada ou se é um projeto que está em curso e que ainda pretende submeter uma candidatura. Por exemplo, Eu iria o Sr. pedir Miguel, não é? ao Bom participante, dia. Bom dia, bom não sei se posso dia. falar. Sim, 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 sim. força, força. Pronto, isto é um projeto que está, ainda não entrou a candidatura do projeto. Aliás, já foi feita uma pré-candidatura para este projeto, Ok. que era para um município de Castanheira de Pera, porque inicialmente o Sr. Presidente de Castanheira de Pera prontificou-se a ajudar-nos em tudo, inclusive tinha uma mais-valia, que ele tinha lá uma fábrica antiga que até tinha uh, produção de energia, portanto tinha uma mini hídrica, nos ia facultar essa mini hídrica, e sendo um projeto de reciclagem, o nosso projeto é a reciclagem de plástico, era uma mais-valia por causa de íamos ter energia quase 100% grátis, não é? Tínhamos a produção de energia na hídrica e depois teríamos mais 1 hectare de painéis fotovoltaicos para nos sustentar a energia da empresa. Esse projeto, esse presidente, depois não sei o que é que se passou, nem sei o que é que se passa, penso que o projeto não irá para lá e teremos que meter uma nova candidatura para o outro lado. Ok. É assim, em termos de financiamento, mas disse que tinha que meter outra candidatura, mas ainda não submeteu. Já não concluímos a candidatura, está em aberto. Portanto, nós Ok, temos a ok. pré-candidatura em 2023, salvo erro. Foi quando Ok. abri as novas candidaturas do Sim, sim, sim. 2030. Sim. É Portanto, eu assim, tenho a documentação. Aliás, agora os custos já são outros, não é? certo. Porque na altura era um projeto para 20 e qualquer coisa milhões de euros. Neste momento estava a andar à volta de 25, 26, 25 milhões. Agora é um Ok. projeto para faturar mensalmente 1,5 milhão. E é um projeto único, penso que no mundo, igual ao nosso, com as nossas características, com tudo, não há nenhum. Ok. É assim, em termos de financiamento, quando se refere aqui a financiamento, refere-se à parte de incentivo e à A parte, parte diga. de capitais alheios, Capitais capitais próprios, próprios. é isso, é isso. Pode ser um sócio, pode ser um investidor, pode ser um fundo de investimento, pode ser uma coisa qualquer. Agora, nós inicialmente até tínhamos financiador e tudo, só que como o Sr. Presidente nunca nos deu feedback positivo, nunca nos deu Pois. documentação, nunca nos deu nada,
As É pessoas assim. começam a desacreditar nos projetos, não é? Pronto, eu não sei aqui os trâmites em termos de operacionais do projeto, ou seja, não sei se o CAI, por exemplo, se o código de atividade for no âmbito exclusivo da reciclagem, É reciclagem, sim, sim, de plástico, pronto, PET. É PET. PET. Ah, pá, por exemplo, ele esses códigos de atividade, à partida, não são elegíveis, por exemplo, no âmbito dos sistemas de incentivos. Ok? São porque já tinha um projeto aprovado. Já tinha um projeto aprovado que era só reciclagem de PET com 4,2. Sim, mas aí não tinha um CAI 38. Estou a falar-me em termos de CAI, de código de atividade. Se Eu não for sei qual é o código 38, que tem neste momento, não posso precisar. pronto. Se for divisão 38, não pode. Mas se for um CAI de indústria, portanto, desde Não, o... isto é indústria. Pronto, ok. Mas é que reciclagem é uma coisa, indústria é outra. Ok? Portanto, é A indústria... reciclagem para indústria. Ok, Não sei então se me é estou a uma entender. ótica de economia circular, É mais. economia circular, é isso, economia circular, Pronto, correto, ok. correto. Porque se for reciclagem pura e dura, não é elegível. Não, é Ok? circular, é Pronto. vertical, nós temos todos os Ok, pontos, ok, ok. todos os máximos em tudo. Ok. Pronto. Nesse caso será a indústria, sim. Sim, Pronto. sim, sim. Pega num produto, Correto. e acaba por reaproveitá-lo e dar-lhe uma nova É que vida, costumo não é? Uma dizer, nova pegar em utilização. lixo e acabar em artigo de alta Exatamente. qualidade. Ahm, ok. Epá, é assim, para essa dimensão, tem linhas de apoio também na banca. O que é que eu lhe posso dizer? Agora não posso estar aqui a adiantar muito porque Podemos falar uh, mais tarde, também não quero estar é ocupar o tempo dos exatamente. outros, não é? E porque também não quero tirar conteúdo e adiantar-me já a informações que Correto. depois vou dar na sessão técnica sobre inovação Eu já produtiva. fiquei com o número de telefone do seu doutor, não sei se Sim, posso ligar depois, sim, sim, posso. sim, sim. Pá, E e eu não quero poderemos, ocupar o tempo dos outros sim, e porque pronto, se isto é, puder pronto, isto depois é uma nós podemos. temática um bocadinho diferente, mas sim, poderemos falar e até ver aqui eventuais sinergias que podemos aqui, dentro, na medida do possível, que vos podemos ajudar. Até agendar uma reunião, se for possível, doutor. Sim, Para sim, mim, sim, sim, sem problema, sem problema. então, por agora estou esclarecido. Está bem, Obrigado pela ok. atenção. Tá, ok. Mas pronto, só dá-lhe nota que estará para previsto, eventualmente para o segundo semestre, um novo aviso da inovação produtiva. E Poderá, por que eventualmente, valores, doutor? para investimentos de mínimo 300 mil euros até 25 milhões. Até 25 milhões, ok, era isso. Ok? É idêntico ao que está atualmente, não é? É. Depois, se tiver curiosidade, dia 26, vou falar do modelo de financiamento Interessa-me desse muito. projeto. Ok. Ok, Então, muito está bem. obrigado pela atenção. Nada, nada. Bom dia, Muito, obrigado. muito Tá. obrigada pela sua Obrigado a todos. participação. Deus, bom dia, obrigado, obrigado. Depois temos aqui mais uma questão que é numa empresa que tem um projeto elaborado internamente, aprovado pelo PRR, já em curso, Uhum. mas pretendem saber se a AIP presta apoio, portanto, serviços de consultoria na área da organização de dossiês e documentação, bem como validação de despesas, elaboração de relatório final. Portanto, queria Sim, saber se a AIP presta este serviço. Eu já tomei a liberdade de responder no chat a dizer que, sim, sim, sim. que sim. Sim, é Ah, uma possibilidade, sim, é um apoio que damos. A AIP, nós, portanto, damos apoio já agora relativamente aos sistemas de incentivos, desde a elaboração das candidaturas, e a elaboração inclui depois a submissão, resposta a pedidos de esclarecimentos, e no caso da aprovação, portanto, à fase de acompanhamento do projeto até ao seu encerramento. No caso de empresas que tenham essa necessidade já com uma candidatura aprovada, podemos dar o apoio durante do acompanhamento, durante a execução do projeto, sem problema. uhum. Ok, obrigada, João. Estava a ver se entraria mais alguma questão. Já também ultrapassámos aqui Sim, um bocadinho o tempo da ação. Guardar só aqui uns breves segundos, ver se surge mais alguma. Acho que não. Sendo assim, João, eu daria por terminada esta sessão, agradecer mais uma vez pela disponibilidade, de apresentar este tema. Dia 26, estaremos cá de novo para a sessão sobre, o um aviso de novo aviso. inovação produtiva. E agradecer aos participantes que estiveram aqui hoje conosco. Desejar então o resto de um ótimo dia. Muito obrigada. Tá. Até à Muito obrigado próxima. a todos também. Tá? Obrigado.